Olá, prezados! Estamos de volta para a nossa terceira aula. Vamos dar sequência aos nossos estudos da disciplina Língua Portuguesa 3. Como já disse, é um prazer estar aqui com vocês. Além dessa videoaula que estamos apresentando, todo o conteúdo programático do plano de ensino, vocês também terão acesso à sala virtual dessa disciplina, onde poderá acessar a qualquer momento o caderno didático ou a apostila, bem como outros textos teóricos disponíveis. Nos fóruns de discussões vocês poderão discutir, opinar, exemplificar, tirar as dúvidas, interagir com os colegas. Serão auxiliados por mim, pelo tutor presencial e tutor à distância, naquilo que for necessário. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Esta videoaula corresponde à unidade 3, que consta lá na sala virtual. Nós vamos trabalhar nessa unidade o requerimento, aviso e comunicado, circular, ofício e memorando. No requerimento, que é a aula desse momento, nós vamos ver como o nome do termo já expressa e trata-se de um documento utilizado quando se pretende pedir, solicitar ou requerer algo. Ao final dessa aula, você terá aprendido como a maneira de se expressar pode interferir diretamente no objetivo da solicitação. O requerimento é um documento destinado a solicitações ou pedidos enviados a pessoas hierarquicamente superiores dentro de uma mesma empresa ou a um órgão público ou instituição não comercial. O requerimento não é enviado a empresas comerciais, para este caso utiliza carta comercial. Foi o que nós vimos anteriormente. Sabemos que o modo como expressamos nossas intenções pode interferir significativamente no processo ou fracasso do pedido. Alguma vez você já deparou com falas semelhantes a essa? Com frequência, vemos situações em que pedidos ou solicitações não são atendidos por serem externados de maneira inadequada. Por isso, devemos ter o devido cuidado na forma de expressarmos nosso pedido, mesmo que seja por meio de um requerimento que expressa maior grau de necessidade e exigência para o atendimento da solicitação. A escrita do requerimento deve ser clara e objetiva, mas não se esqueça de dirigir-se com gentileza e respeito ao destinatário do requerimento. Vejamos algumas dicas para a redação adequada deste documento, que registram formalmente os pedidos e solicitações a autoridades e órgãos públicos. Na composição do requerimento, a gente deve observar que o modelo deste, você perceberá que se trata de um texto de estrutura mais simples, que é a da carta comercial, mas que precisa conter dados essenciais na tentativa de sucesso da solicitação. Vejamos os elementos que compõem o requerimento. Identificação da autoridade a quem se dirige. Texto redigido com clareza o objeto da solicitação, contendo dados de identificação do requerente e a devida justificativa para o pedido. O desfecho, local e data e assinatura. Cuidados para a redação do requerimento. Isso é importante. Como o requerimento é o meio utilizado para solicitações formais, entende-se que seja utilizado para pedidos que tenham extrema importância e necessidade. Sendo assim, lembre-se, no momento de produzir um texto pertencente a esse gênero, de estruturar a justificativa, incluindo argumento que dê sustentação para o pedido. O texto deste documento inclui os dados de identificação do requerente. Portanto, precisamos dedicar uma atenção especial no momento da redação para que o documento tenha validade. Por tratar-se de um documento que expressa uma solicitação, o desfecho do requerimento pode ser concluído com expressões que demonstram a espera pela resposta ou deferimento do pedido. Existem algumas expressões utilizadas para esse fim, como aguarda deferimento, neste termos pede deferimento, termos em que pede deferimento. Então, são situações que podem ser utilizadas. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Aqui nós temos um requerimento.
Excelentíssimo senhor prefeito municipal, fulano de tal, brasileiro, casado, paranaense, portador do registro de identidade, número tal, e do CPF, número tal, residente domiciliado na cidade de Manaus, na Rua das Flores, vem respeitosamente requerer a vossa senhoria que ele seja concedido. Aí aqui você coloca o que está sendo solicitado. Nesses termos, pede deferimento. Curitiba, aí você coloca a data e o ano. No final, aqui o nome da pessoa. Vamos ver agora o aviso e o comunicado. É um texto mais breve, destinado a várias pessoas pertencentes a uma empresa ou instituição. Normalmente o aviso traz informações mais breves e diretas. A característica básica do aviso é brevidade do texto. Mas essa especificidade não dispensa formalidade. O aviso é expedido quando se tem maior urgência em comunicar algo e não há necessidade de registros formais de recebimento. Normalmente é exposto em lugar de grande circulação de pessoas para que os interessados tenham fácil acesso à informação. A estruturação do aviso não possui regras específicas de formatação e pode mudar a apresentação dependendo da instituição que emite. As diferenças são mais perceptíveis quando se compara o aviso emitido por empresas privadas com um comunicado de órgãos públicos, né? Vamos dar uma olhada nessas duas sequências que eu separei para vocês. Aqui nós temos esse aviso. O Departamento de Pessoal informa que as cestas de Natal de todos os empregados estarão disponíveis a partir do dia 18 de dezembro, no Grêmio. Olha só a brevidade. Informou, já deu informação. Vamos ver esse outro aqui. Aviso de alteração. Furnas Centrais Elétricas S.A. torna pública a alteração da data limite para entrega das propostas relativas à tomada de preços. Aqui tem a informação para o dia 23 de janeiro de 2012. Pronto. Resumiu o que era para ser feito. Um modelo específico de comunicado utilizado para manter a comunicação entre empregado e empregador é o aviso prévio, destinado à comunicação da rescisão de contrato de trabalho. Este modelo segue modelos específicos orientados pela regulamentação das leis trabalhistas. E a circulação do aviso? Aí, em geral, o aviso pode ser fixado em local visível ao público ou ser publicado em jornal de grande circulação. O aviso pode ser de cientificação, notícia, ordem ou prevenção, de texto e formato variados, transmitida direto ou indiretamente ao destinatário. E esse tipo de correspondência, semelhante ao ofício assinado por ministro de Estado e dirigido a altas autoridades em assuntos de serviço, expediente pelo qual o ministro de Estado dá conhecimento em sua área, de suas decisões de caráter administrativo e de ordem geral, caso em que o documento não traz destinatário expresso, nem, logicamente, com a expressão de cortesia. Atualmente, os avisos são divididos em três tipos distintos. O tradicional, de caráter geral e feito através da imprensa ou afixado em quadro próprio, nos locais onde funcionam os serviços públicos, correspondência multidirecional. O ministerial, individual ou circular, com aspecto de ofício, correspondência uni ou multidirecional. Em fórmula, individual, igual ao utilizado nos escritórios comerciais, industriais e bancários, que é a correspondência unidirecional. Nessa próxima etapa, nós vamos ver e vamos falar sobre o circular.
né? Vamos tratar esse gênero circular, que também é uma opção de comunicação muito utilizada no âmbito empresarial. Ao final dessa aula, você vai identificar as características específicas deste texto e também saberá quando optar por este texto para viabilizar a comunicação. A circular é um documento utilizado quando se quer noticiar algo a várias pessoas, órgãos ou entidades. Este texto tem como finalidade ordenar, avisar ou instruir. São objetos de circulares as notícias relativas à empresa, de uma forma geral. É toda a comunicação reproduzida em vias, cópias, como documento. Mesmo se tratando de um documento emitido em várias cópias e destinado a várias pessoas ou instituições, a circular precisa dar ao seu receptor a impressão de que o texto foi escrito exclusivamente para ele. A situação mais comum de uso da circular é entre setores de uma mesma empresa. Por isso, a denominação do texto é uma comunicação que circula entre vários setores. Até aqui, nós vimos a finalidade circular, mas você deve estar se perguntando, mas o que diferencia a circular de outros textos, como um comunicado ou aviso? Os aspectos da circular. Existe uma característica da circular que é a objetividade do texto. Como seu objetivo é informar, declarar, comumente o texto vai direto ao assunto a ser comunicado. Outra característica dessa ferramenta de comunicação é a numeração sequencial. Normalmente, as empresas mantêm esta organização para controle das informações que são repassadas aos funcionários da empresa. Quando necessário, também são providenciadas formas de registro de ciência do documento pelos destinatários. Assim, se espera que todos tenham acesso à informação e se mantém a garantia de que certa determinação ou ordem deverá ser cumprida por todos, sem margens para alegação de descumprimento por falta de conhecimento. Você deve ter percebido que a circular é um documento com menos regras de formatação, pois sua função principal é circular entre os setores da mesma empresa. Por isso, as regras de estruturação do texto não são tão rígidas, mas a clareza, objetividade, estética do texto e uso da norma culta da língua são elementos que devem ser observados e respeitados em toda a comunicação empresarial. Vamos dar uma olhada nessa circular. Então aqui nós temos a circular, o número da circular e a data. Prezados funcionários, comunica a todos e a todas que por determinação da direção geral dessa empresa não será permitido a funcionários fazer horas extras a partir das 10 horas, sem autorização prévia da chefia imediata de cada departamento. Esta medida entra em vigor a partir do primeiro dia útil do próximo mês. Atenciosamente, o nome e o cargo do signatário. Nós também temos a circular estilo bloco. Além do modelo tradicional de circular, atualmente também é utilizado por algumas instituições este modelo que eu disse antes, estilo bloco, compacto ou americano. Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos circular, a data, o número, a data, para todos os gerentes de setor. Tomar conhecimento. Assunto, horário de trabalho durante o carnaval. O horário de jornada de trabalho durante o período de carnaval será o seguinte. Sexta-feira, encerramento normal às 6 horas, né, às 18 horas. Sábado, segunda e terça-feira, sem expediente. Quarta-feira, início do expediente, às 12 horas, meio-dia. Não haverá compensação nos dias não trabalhados, pois a carga horária já foi absorvida no horário normal do ano 2010. Aqui o nome e o cargo.
Vamos ver agora e vamos discutir sobre a redação do ofício. Suporte de comunicação expedido por órgãos públicos. Ao final dessa aula, você vai distinguir o ofício de outros textos que circulam no meio empresarial. O ofício é um documento expedido entre os órgãos de serviços públicos. Entidades civis, religiosas ou comerciais se utilizam deste termo ofício para denominar a carta. É um documento público expedido por alguém superior para a troca de informações de subalternos e entre a administração e empresas particulares, em caráter oficial. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, se considerarmos o aviso oficial e o ofício, ambos são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. A única diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por ministros de Estado para autoridades da mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si, e no caso do ofício, também com particulares. Partes que compõem o ofício, vimos na descrição que o ofício é uma comunicação expedida exclusivamente por órgãos públicos, mas a composição do texto se assemelha à carta comercial. Vejamos os elementos do ofício: cabeçalho ou timbre, índice e número, data, vocativo, introdução, explanação, fecho, a despedida e assinatura, anexo quando necessário, destinatário, iniciais, né, o redator e datilógrafo, digitador, recursos utilizados em algumas instituições. Na redação do texto do ofício, devem ser evitados recursos de negrito, itálico, sublinhado para ressaltar partes da mensagem. Sabemos que todo o conteúdo constante em um comunicado oficial é importante. Portanto, quando se tomam os devidos cuidados, com clareza e adequação da linguagem, o receptor facilmente identifica a informação sem necessidade de destaques que podem poluir a imagem do texto. Na atualidade, os documentos são grafados com maior objetividade. Isso também ocorre com o ofício. Portanto, algumas expressões que caracterizam o ofício tradicional estão em desuso. Por isso, evite expressões como muito respeitosamente, venho por meio deste, tenho o presente objetivo de informar, sem mais para o momento. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Aqui nós temos o ofício, o número do ofício, o ano, Manaus, 13 de agosto de 2010. A referência, utilização do Centro Municipal de Convenções, excelentíssimo seu secretário de Indústria e Comércio. O NAI, Núcleo Acadêmico de Empreendedorismo do Grupo Univert, promoverá, por ocasião do 6º aniversário deste núcleo, o 3º Seminário de Produção do Conhecimento em Marketing, onde, além de palestras e debates, serão apresentados os resultados das consultorias prestadas pelos nossos alunos a micro e pequenos empresários da nossa cidade. Dada a relevância do evento e ao elevado número de participantes, uma vez que as palestras e os debates serão abertos ao público, solicitamos a Vossa Excelência autorização para utilizar nos dias 14 e 15 do mês de setembro o Centro Municipal de Convenções para a realização do seminário. Esperamos contar com seu apoio e atenção. Respeitosamente, Cecília Prestes, diretora do NAI. Aqui é o nome do destinatário. Excelentíssimo Silvano Pereira, secretário municipal de Indústria e Comércio. Vamos encerrar essa aula comemorando, onde você conhecerá esse novo texto que é utilizado para comunicação interna, que pode ocorrer entre os setores que se encontram em iguais ou diferentes níveis hierárquicos. Você verá ao final desta aula que o memorando é utilizado para agilizar a comunicação quando não há necessidade de formalizar o retorno. E os despachos com respostas são escritos no corpo do próprio documento. Então nós temos aí uma variedade enorme de textos em meio de circulação. E, na verdade, esses modelos foram surgindo conforme a necessidade de organização interna e externa do registro da comunicação empresarial.
Alguns elementos, como clareza, cordialidade e objetividade, compõem qualquer texto que sirva de suporte para a comunicação empresarial e oficial. Mas outras características, como formatação, numeração, organização do texto e identificação, são recursos que diferenciam os textos no intuito de organizá-los, conforme requer cada situação específica da comunicação. Por isso, a atenção no momento de escolha do documento certo para cada situação e finalidade é imprescindível para o profissional, né, de qualquer área, tanto para a correta redação dos textos, como para a tramitação das correspondências no seu local de trabalho. Como vimos sobre a importância de conhecer a diversidade dos textos que compõem a comunicação empresarial e oficial, vamos ver um exemplo de suporte de comunicação nesse ambiente de trabalho. Então aqui nós temos o memorando, o número do memorando e o setor. Ao senhor diretor do Departamento de Logística, Ciclano de Almeida. Assunto: encerramento anual. Comunicamos a esse setor o planejamento da festividade de encerramento anual, que ocorrerá no dia 17 de dezembro do ano corrente, no salão de confraternização da matriz da empresa. Solicitamos que seja informado até o dia 11 de novembro o número de funcionários desse departamento, né, que irá participar do evento para fins de programação das atividades. Atenciosamente, fulano de tal, chefe do Departamento de Recursos Humanos. Portanto, é bem objetivo também. É um memorando que vai circular entre a mesma empresa, em níveis de hierarquias diferentes. Você viu no exemplo demonstrado que o memorando é estruturado de forma mais simples e comparado ao ofício. Se a gente for comparar, vejamos quais os elementos constituintes do memorando. Numeração do documento, identificação do órgão, departamento emissor, alinhados à margem esquerda, como eu mostrei. Na mesma linha do número, identificação alinhada à margem esquerda, deve ser grafada a data de emissão do documento. Identificação do destinatário, iniciada pelo cargo que ocupa, seguida do nome próprio. Texto e desfecho, segue a mesma padronização do ofício. Numeração dos parágrafos, que contenham informações diferentes a partir do segundo parágrafo. Assinatura acompanhada do cargo do emissor. E após essa sequência, né, de aulas que a gente vem conhecendo sobre a variedade de textos que circulam no meio empresarial, ficou fácil reconhecer o texto que compõe o memorando, facilitando assim, a correta redação desse instrumento de comunicação. Pois é, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar os seus comentários, as suas dúvidas, responda à questão proposta, mas também interaja com os colegas. Dê sua opinião. O fórum é para discutir o que acabamos de ver nesta aula. Para cada aula existe um fórum de discussão, esperando pela sua participação. E não se esqueçam dos estudos da apostila e das atividades, propostas que ajudarão a construir cada vez mais o seu conhecimento. Por enquanto é só, e bons estudos e até a próxima.